Artigo 388. A parte não é obrigada a depor sobre fatos, inciso 4, que coloque em perigo a vida do depoente ou das pessoas referidas no inciso 3. Parágrafo único. Essa disposição não se aplica às ações de Estado e de família. Seção 5 da Comissão. Artigo 389. A confissão judicial ou extrajudicial quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário. Artigo 390. A confissão judicial pode ser espontânea ou provocada. Parágrafo 1º. A confissão espontânea pode ser feita pela própria parte ou por representante com poder especial. Parágrafo 2º. A confissão provocada constará do termo de depoimento pessoal. Artigo 391. A confissão judicial faz prova contra o confitente, não prejudicando, todavia, o litisconsorte. Parágrafo único. Nas ações que versarem sobre bens imóveis ou direitos reais sobre imóveis alheios, a confissão de um cônjuge ou companheiro não valerá assim a do outro, salvo se o regime de casamento for de separação absoluta de bens. Artigo 392. Não vale como confissão a admissão em juízo de fatos relativos a direitos indisponíveis. Parágrafo 1º. A confissão será ineficaz se feita por quem não for capaz de dispor do direito a que se referem os fatos confessados. Parágrafo 2º. A confissão feita por um representante somente é eficaz nos limites em que este pode vincular o representado. Artigo 393. A confissão é irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro, de fato ou de coação. Parágrafo único. A legitimidade para a ação prevista no caput é exclusiva do confitente e pode ser transferida a seus herdeiros se ele falecer após a propositura. Artigo 394. A confissão extrajudicial, quando feita oralmente, só terá eficácia nos casos em que a lei não exija prova literal. Artigo 395. A confissão é, em regra, indivisível, não podendo a parte que a quiser invocar como prova aceitá-la no tópico que a beneficiar e rejeitá-la no que lhe for desfavorável, porém se indiciar quando o confidente a ela aduzir fatos novos capazes de constituir fundamento de defesa de direito material ou de reconvenção. Seção 6. Da exibição de documento ou coisa. Artigo 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder. Artigo 397. O pedido formulado pela parte conterá, inciso 1, a descrição tão completa quanto possível do documento ou da coisa ou das categorias de documentos ou de coisas buscados. Inciso 2, a finalidade da prova com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa ou com suas categorias. Inciso 3, as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas e se ache em poder da parte contrária. Artigo 398. O requerido dará sua resposta nos 5 dias subsequentes à sua intimação. Parágrafo único. Se o requerido afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove por qualquer meio que a declaração não corresponde à verdade. Artigo 399. O juiz não admitirá recusa se, inciso 1, o requerido tiver obrigação legal de exibir. Inciso 2, o requerido tiver aludido ao documento ou a coisa no processo com o intuito de constituir prova. Inciso 3, o documento por conteúdo for comum nas partes. Artigo 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se, inciso 1, o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do artigo 398, inciso 2, a recusa for havida por ilegítima. Parágrafo único. Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias para que o documento seja exibido. Artigo 401. Quando o documento ou a coisa estiver em poder de terceiro, o juiz ordenará a sua citação para responder no prazo de 15 dias. Artigo 402. Se o terceiro negar a obrigação de exibir ou a posse do documento ou da coisa, o juiz designará audiência especial, tomando-lhe o depoimento bem como o das partes e, se necessário, o de testemunhas e, em seguida, proferir a decisão. Artigo 403. Se o terceiro, sem justo motivo, se recusar a efetuar a exibição, o juiz ordenará-lhe que proceda ao respectivo depósito em cartório ou em outro lugar designado no prazo de 5 dias
impondo ao requerente que o ressarça pelas despesas que tiver.